você está ouvindo Espiadinha, o podcast que tem 70 câmeras, o Brasil está vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos estar comentando sobre a Fazenda 17, que a gente teve algumas tretinhas, tivemos algumas polêmicas, tivemos a Record que não falou sobre o beijo que Ioná tomou da Carol. Vamos estar comentando sobre isso e muito mais no Espiadinha, então se você não quer perder nada, se inscreva aqui. E para você que está nos ouvindo no YouTube, não quer ficar olhando para essa tela, né, do Espiadinha, quer ficar ouvindo só, você tem a opção nos comentários. Se você arrastar para o lado direito, vai aparecer a função YouTube Music. Lá você pode ouvir o nosso podcast sem precisar ficar olhando para a tela. Pode até bloquear o celular, tá? Pode bloquear a tela do celular e fica tranquilo que você vai continuar ouvindo a gente. E agora sim, vamos começar falando, dando continuidade aonde a gente parou. Lembra que o último acontecimento que a gente comentou ontem foi da Carol dar o beijo na Ioná, né? E daí a gente estava supondo uma expulsão. Pelo que parece, não vai acontecer. Eu acho que vai vir uma bronca da Galisteu quando tiver o sorteio das bolinhas ali para fazer a prova do Lampião. Porque assim, expulsão, se tivesse, já era para ter acontecido, né? Passou 24 horas já da festa, dos acontecimentos, então eu acho muito provável de não acontecer nada. Eu acho que a Record só deixou por isso mesmo, mas eu acho que vai explicar alguma coisa. Alguma coisa eles vão ter que explicar, alguma bronca vai ter que dar pra Carol, alguma coisa vai ter que acontecer. Porque, né, deu muito movimento na internet, né? Um monte de gente ficou falando, saiu da bolha, né? Saiu da bolha de reality show. Outras pessoas de fora que não acompanham a Fazenda comentou também sobre o assunto. Então, assim, eu acho que a Record, ela está numa situação difícil, uma situação delicada, né? Já decidiram já não expulsar a Carol. Agora, eles têm que dar alguma resposta para o público, né? Falar que eles não viram desta forma, que o beijo foi forçado, alguma coisa eles têm que falar. Alguma coisa tem que acontecer. Aí, logo depois do beijo, tivemos a Martina que pegou o roupão ali da Ionada, esfregou na lama, esfregou ali na grama, né? Ficou esfregando ali, pisou em cima, pegou até a toalha até da Ioná também, fez isso. Aí, gente, a Gabi, nossa, gente, que chatice, viu? A Gabi Spanik daí foi lá entrevistar lá a Carol, quer dizer, a Carol não, foi lá entrevistar a Ioná, daí falou assim, Ioná, por que você, o que está acontecendo? Você acha que isso daí é um movimento que você pede respeito, e isso daí que você está fazendo é para o pessoal te incluir, para o pessoal ver que você não para você ser incluída nos acontecimentos da casa, isso aqui, daí a Ioná, daí gente, nossa, como passou na edição, tô com uma musiquinha triste, e daí a Ioná, é que desde o primeiro dia eles não deixam eu entrar no quarto, eu sou hostilizada quando eu entro no quarto, gente. Ai, gente, é sério, sério. Quem cai nesse papinho, pelo amor, é um morde-a-sopra da Ioná. A Ioná, ela causa, né, faz o caralho 4 lá no quarto, lá, zoa todo o quarto. Aí, gente, quando o pessoal retruca, né, porque toda ação tem uma reação, toda ação tem uma reação. Então, quando o pessoal retruca ela, dela, ai, gente, estão me perseguindo, ai, gente, como eu sou humilhada, ai, tadinha de mim, gente. Não cola pra mim. Pra mim, é um negócio desagradante, é um negócio feio, é. Ai, gente, sério. Quem cai nesse papinho é que não tá assistindo a Fazenda. Não tá assistindo. É pessoa que vê corte na internet e fica por isso, sabe? Porque quem realmente tá assistindo sabe que a Ioná, ela causa, aí depois, ai, gente, tadinha de mim. Ai, mas eu sou tão perseguida porque eu não posso entrar no quarto, eu não tenho cama. Para, sério. Então a Ioná, ela fica nesse morde-a-sopra, né? Ela vai lá, causa, e daí depois fica ali falando que não fez nada, que o pessoal tá perseguindo ela. Muito chato esse joguinho. É um joguinho que a gente já tá cansado já de ver já na Fazenda já, principalmente com a Nádia, né? A Nádia fazia muito isso, que causava, e daí o pessoal ia lá tretar com ela, daí ela ficava de coitadismo. Então, assim,
é um jogo que, pra mim, eu não engulo. Eu, eu não acho bacana este jogo acontecer. Aí, gente, vamos para a parte da manhã, tá? Porque depois desse caos todo, acabou a discussão, o pessoal foi dormir. O Fernando, ele achou, tá? O Fernando, ele achou os edredons escondidos pela Ioná, porque a Ioná, ela foi dormir no sofá. Aí, gente, quando ela foi dormir no sofá, ela tinha escondido alguns edredons ali dentro do forno a lenha, né? Então ela pegou esse edredom ali, ela colocou dentro de um saco, obviamente, né, para não sujar o edredom. Aí, quando ela tira, o Fernando sai do quarto e vê ela pegando o edredom. O Fernando não falou nada, tá? O Fernando não falou absolutamente nada. Aí, para a parte da manhã, logo quando começou o dia, a Ioná foi lá conversar lá com o Fernando para saber quem é que tinha jogado água nela quando ela estava deitada na cama da Rai. Aí a Ioná chegou, perguntou assim: quem que jogou água em mim? Daí o Fernando falou assim: foi a Martina. E quem puxou o edredom? Eu. E daí a Ioná falou assim: tá certo, puxou o edredom. Quem bateu o panela foi você? O Fernando falou assim: fui eu. Eu falei: bora acordar e puxei o edredom. Aí, gente, a Ioná tem a maior cara de pau de perguntar assim: e por qual motivo vocês tiveram essa revolta comigo? Parem, Ioná. Porra, Ioná. Não. Não, Ioná. Não. Pô, a Ioná, gente, a Ioná, ela deve ter memória, deve ter memória apagada recentemente, né? Memória esquecida. Porque ela esqueceu o que ela fez durante a madrugada, ela esqueceu que tirou todos os lençóis, edredons, travesseiros das camas, jogou lá na sala, jogou água em cima deles. Ela deve ter esquecido disso. Aí o Fernando respondeu assim: porque eu não fiz nada pra molhar, para você molhar minhas coisas, né? Eu não fiz nada contra você. Daí a Ana falou assim: mas a regra era geral, vocês sabiam e a regra era geral. Daí o Fernando respondeu assim: se você faz alguma coisa, você tem que ter consequência do que faz. Se você molhou meu edredom, você não iria dormir. Aí a Ioná, né, toda coitadinha, daí falou assim: você sempre vai resolver dessa forma. Daí o Fernando respondeu assim: se for sempre resolver desta forma, eu vou resolver dessa forma. Se for da mesma forma que tu fez, eu vou responder da mesma forma. E tá certo ele, gente. Assim, odeio o Fernando, acho ele insuportável, acho que ele passa dos limites inúmeras vezes, mas nisso daí ele tá certo. Pô, a pessoa joga água em cima do teu edredom, em cima do teu lençol. E quer, e ainda ser contestada, não quer que o pessoal faça algo contra ela. Gente, não, sério. Não, 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 não. Não. Não dá pra engolir esse jogo. Aí, gente, a Ionada aí falou assim: você puxou o edredom com muita força, isso daí é um negócio agressivo. Daí o Fernando falou assim: você caiu, se machucou, deu traumatismo craniano? Meu amor, eu não falo com você. Já ouviu o que eu falei? Passar bem, bom dia. Aí a Ionada aí falou assim: você sempre age dessa forma com todas as mulheres, com os homens não. O Fernando aí falou assim: me admira uma mulher com a sua idade, com suas formações, fazer o que está fazendo. É ridículo o que você está fazendo. E daí a Ana falou assim: com os homens tu não faz isso. Tenta fazer isso com os homens lá em cima. Tu tem medo de ir pra roça. Votou em mim por covardia para sair de uma roça. Você é medroso. Essa discussão toda daí, gente, o Fernando aí começou a falar do filho da Ioná. Aí ficou difícil, porque daí o filho da Ioná aqui fora aqui já chamou já pro ringue, já falou que quer resolver o Fernando no ringue e tal. Porque a Ioná começou a chamar o Fernando de frouxo. Você é frouxo. E daí o Fernando aí começou a responder: seu filho que é frouxo. E daí ficou nessa bateção: seu frouxo, seu filho que é. Ficou nessa bateção aí, depois a Ioná subiu lá pra cima da sede. Aí, passado, durante a tarde, o Dudu tava lá na casa da árvore, lá conversando lá com a Gabi Spani, com a Sayori. Aí o Dudu falou um negócio interessante, tá? Porque o Dudu disse o seguinte: a Ioná surtou. Porque eu falei que ia levar ela, a Carol e o Wallace pro rancho. Ela foi perguntar no closet para saber se não fosse, iria ganhar punição. Gente, a Ioná, ela tava com muito medo de tomar punição. Muito medo mesmo. E ainda falando do Dudu, depois a gente tem uma conversa do Dudu com a Carol, com a Kate. Aí a Carol sugeriu pro Dudu indicar o Will direto pra roça. Daí o Dudu perguntou por quê, daí a Carol respondeu: porque ele não faz nada aqui. Manda ele direto, Dudu. Manda ele direto que ele sai. Ele é planta. E é planta mesmo. Eu acho que ele sai, tá?
Eu acho muito. Se colocar o Will na roça, ele sai com quase todo mundo. Eu acho que quase todo mundo ele consegue tirar da roça, tá? Eu acho que ele sai se ele cair numa roça. Aí tivemos o rancho. E neste rancho, quem é que foi, gente? Foi o Dudu, foi a Sayori, foi a Yoná e foi a Carol. Juntas, unidas. Esta amizade linda, belíssima entre Yoná e Carol, né? Estão unidas lá. Aí começaram a falar mal do pessoal. A pessoa que eles começaram a falar mal foi da Duda, tá? Jogaram dardos lá na Duda. E olha que a Duda faz parte do grupinho deles, tá? Falou que ela é muito falsa, que ela mandou sobrar não resta um a Carol. Aí o Dudu falou que a Duda que deixou ele sobrar não resta um. Gente, só tá jogando culpa em cima da Carol por nada. Quer dizer, da Carol não, da Duda por nada, né? Por nada, eu não entendi. Não entendi, gente, por que o pessoal odeia a Duda. Sério, pô, eu acho que a Duda não faz nada pra ser odiada. Mal vejo ela aparecendo na edição, o pessoal tá puto com ela. Aí o pessoal falou mal de outras pessoas. Ioná falou do Fernando, o Dudu falou da Rai, a Carol falou da Rai também, a Sayori também falou da Rai, e daí a Ioná também falou que a Rai tá cancelada. A Sayori disse que a Rai vai sair solteira porque tá apaixonada pelo Will. Olha isso, gente. E assim, o pessoal que tava ali no rancho ali, gente, é um bando de falso. Todo mundo é falso, tá? Dudu, Ioná, Carol, Sayori, todo mundo é falso, porque não tem coragem de falar isso daí na frente da pessoa, não, tá? Não tem coragem. Bando de falso ali, um bando de cobra ali que tá comendo umas às outras. É um pessoal que não faz. Que só fica falando mal pelas costas só, mas não fala na frente. Aí, gente, vamos pra Duda. Que a Duda teve um. Olha, a Duda desta vez deu o que falar, tá? Porque a Duda, ela, durante a festa, o Wallace foi perguntar pra ela se ela daria um beijo nele. O Wallace chegou assim: ah, eu tô querendo selinho, só quero se for aqui. Só quando ele sair, ele vai ver, né? Isso daí o Wallace falando do Matheus, tá? Falando assim, ele só vai ver lá fora só, que a gente deu um beijinho. Daí a Duda negou. A Duda falou assim, vacilo demais, não vou te dar beijo não, não vou te dar selinho não. Aí, gente, essa história reverberou, tá? Reverberou porque a Duda depois foi, né, logo depois, bem depois, tá? Passou a festa, passou o dia, chegou na noite, a Duda foi lá deitar lá com o Mesquita, ficaram conversando, e o Matheus foi conversar com a Ioná sobre o Wallace ter pedido um selinho pra Duda. Aí o Matheus falou assim, tu ficou sabendo que o cantor, o Wallace, pediu beijo pra Duda? Aí a Ioná falou assim, não, caraca, é ela? E ela? E daí o Matheus falou assim, ela desconversou e tal. E foi quando a Carol deu o selinho nele. Aí, gente, o Wallace, né, o Matheus foi chamar o Wallace para conversar sobre isso. E daí o Wallace disse pro Matheus tirar as vendas dos olhos porque a Duda tava deitada com Mesquita e realmente tava. Aí, gente, os dois resolveram chamar a Duda pra deixar tudo a limpo, tá? Daí chamaram a Duda, o Matheus foi lá chamar a Duda lá para conversar junto. Então tava o Matheus, o Wallace e também a Duda também lá do lado de fora. E daí foram conversar daí sobre o assunto. O Wallace aí questionou se em algum momento deu a entender que ele tinha algum interesse amoroso na Duda. Aí ela negou. Ela falou que isso daí nunca aconteceu. Aí a Duda falou assim: eu até estranhei, porque eu não sabia se era brincadeira ou não. Tá tudo resolvido. Eu não sabia que ia gerar isso, real. E pra mim não é legal ter esse tipo de conversa de novo na casa, né? Sobre beijo e tal. Aí, gente, começou o DR, porque o Wallace saiu da conversa, né? Porque ficou explicado já sobre o Wallace. E daí, gente, o Matheus resolveu ali interrogar a Duda sobre o negócio. Aí, gente, diz o Matheus que ele se saiu como trouxa nessa história. Ele falou assim: o jeito que tu leva a situação, dá pra ver o teu foda-se pra tudo. Ah, Matheus, porra, Matheus. Ah, tadinho dele, gente. Deu dois beijos na Duda, tá achando que é namorado dela. Pelo amor de Deus, gente. Porra, que pessoa chata, velho. Sério. E daí a Duda daí teve que ficar ali conversando, teve que ficar se explicando. Aí a Duda falou assim: ele vai falar que é brincadeira, é isso, mas eu não acho que é brincadeira, não, mas tá bom. Eu não achei brincadeira ele pedir esse link pra mim.
Daí o Matheus falou assim, mas chegou num ponto que muita gente falou que você tava jogando comigo. Chegou nessa situação que todo mundo veio falar, ela tá te fazendo de pateta. Quando a gente tava na cama, você me falava uma coisa, aqui fora tava sendo outra coisa. Aí a Duda, gente, cansou de se explicar também. Puta que pariu, que cara chato, velho. E daí a Duda falou assim, eu tenho paciência zero. Já não tenho mais paciência, não tenho paciência lá fora, quem dirá aqui dentro. Aí o Matheus perguntou assim, sobre o quê? Aí a Duda respondeu, sobre tudo, enfim. Fica de boa. E daí a Duda saiu da conversa. Gente, sério. A Duda, ela tem muita paciência. E a Duda, gente, ela tá ali com o jogo, tá? Ela tá pro jogo. Ela tá pro jogo. Só que o Matheus, gente, ele é muito chato. O Matheus acho que tá com ela, né? Mas não tá, não é um casal, casal. Casal. Não é. Não é, gente. Não é. Não tem nada de pedir de namoro, não tem nada de tipo assim, não vamos ficar mais com ninguém, tá? Vamos ficar só entre a gente. Não tem isso. O cara achou que tem exclusividade em um bagulho que ele não tem. E daí o cara, ele está com ciúmes disso. Ah, para. Pô, um marmanjo desse tamanho aí, com ciúmes? Não, gente, sério. Muito feio, sério. Como o cara é chato. Muito chato. E pra gente finalizar o episódio, vamos falar do poder do Lampião, que ontem eu deixei, né? Ontem eu acabei não falando, por causa daquela treta toda da Carol. Até esqueci até do poder do Lampião, mas o poder do Lampião, gente, eu acho que é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa aqui com palavras mudadas. Porque a opção A é triplique o total de votos recebidos por um peão. Já coloca já alguém automaticamente na roça, já, né? Não tem como. Pô, a pessoa recebeu 10 votos, não tem como a pessoa receber 30, né? Então, de qualquer maneira, vai a pessoa que for escolhida, né? Triplique os votos, vai a pessoa que foi escolhida. Aí, a opção B, anule todos os votos recebidos por um peão. Isso daí automaticamente já joga, já é o segundo mais votado para a roça. Então, assim, são dois poderes que eu acho que exercem a mesma função. Não são poderes diferentes. São poderes iguais. Mas dos dois, né, eu prefiro o triplique. Eu acho que o triplicar, eu acho que vai ficar mais interessante o jogo. E bom, estamos chegando ao final deste episódio. Se você não se inscreveu no Espiadinha, se inscreva, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez. Que a gente está comentando todos os dias sobre A Fazenda 17. Então, para você não perder nada, se inscreva no canal. E bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem me vê até aqui e tchau!